Curados por fora, feridos por dentro. O sermão que não acabou hoje pela manhã nos desafia a mergulhar mais uma vez e a pensar no texto de Jeremias capítulo 6, versos 13 e 14. Vou dizer-lhe uma coisa. Eu até comentei com a Cláudia em casa, eu fiquei sem saber e perguntei algumas vezes ao Senhor por que Ele havia me dado o tema do sermão, havia me dado o texto onde o sermão deveria estar baseado, mas Ele não me deu a mensagem. E eu passei a semana inteira assim, nesta angústia, e perguntava: Senhor, quando isso vai acontecer? Mas hoje pela manhã, eu confesso que eu vi o derramar de Deus sobre a nossa igreja. E eu creio que Deus tem propósitos por trás da sua palavra pregada. Como eu disse de manhã, hoje à noite eu iria usar a outra tradução, a Almeida Corrigida Fiel, mesmo porque eu disse que aquela tradução, ou essa tradução, ela foi extremamente feliz na tradução do versículo de número 14. Assim está escrito na palavra do Senhor: porque desde o menor deles até ao maior, e isso é uma expressão idiomática, é para falar assim, de que todos, absolutamente todos, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E aqui vem a expressão que eu reputei como uma expressão feliz, quando diz: e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. A reflexão da manhã de hoje girou em torno de duas declarações. A primeira, uma triste constatação de que algumas vezes aqueles que deveriam ser a cura, deveria ser o refrigério, deveria ser o abraço, o colo, o ombro amigo, são exatamente o oposto, são a causa da ferida. E quanto maior a minha intimidade com aquele que me machuca, maior é a dor. Em um segundo momento, ainda hoje pela manhã, nós reconhecemos, ou na verdade fizemos uma declaração de reconhecimento, de que muitos problemas não trazem consigo uma saída indolor, uma saída sem dor. E sinceramente é por isso que muitos de nós, não conseguem tomar uma decisão. Sabe que precisa tomar, mas está procrastinando, está adiando, porque teme o peso da dor. Mas eu lhe disse hoje pela manhã e vou repetir: bendita seja a dor, que faz parte de um processo de restauração. Bendita seja a dor que vai nos levar aos pés do Senhor. As duas declarações de hoje à noite, elas são no mínimo estranhas. A primeira delas: água do mar não mata a sede. Algum tempo atrás, e eu gosto, viu? Esses realities de sobrevivência, eu gosto de assistir. E eu me lembro que eu ouvi uma declaração de alguém que estava sedento, e na sua frente todo o mar. E ele dizia que uma das coisas mais complicadas era olhar para o mar, olhar para a água do mar, sem poder bebê-la. Porque eu não sei se você sabe disso, provavelmente sim. A água que hidrata, diferente disto, a água do mar, ela desidrata. E ela provoca uma situação muito pior, muito pior. Melhor permanecer sem beber do que arriscar-se e beber da água do mar. Aí você deve estar se perguntando: mas pastor, o que isso tem a ver com o texto? Eu também não sei. Mas sei sim. É porque quando o texto diz que curavam superficialmente, eu preciso lhe dizer que se a cura é superficial, não é cura. Se ela não aprofunda, ela não restaura. Essa cura superficial, por favor, eu preciso dizer aqui, isso é uma mentira, isso é um engodo.
Ninguém cura doenças profundas da alma simplesmente com uma mera palavra, ou um sorriso, ou uma viagem, ou um final de semana intenso na presença de Deus. As coisas não funcionam assim. Essa mentalidade mágica, mística, precisa ser abandonada. É por isso que hoje eu vim lhe dizer que a água do mar não mata a sede, não cura. E o pior é que quando você estabelece, ou quando você aborda a sua ferida, a sua dor, a partir disso, alguns problemas começam a surgir. Primeiro, uma relação de dependência. Eu não sou curado, mas aquilo funciona como se fosse um paliativo. E de repente eu retorno. E este ciclo ele não é quebrado. Desculpe lhe dizer, mas isso é quase que uma relação entre um traficante e um dependente. Eu não sei se você sabe, mas muitos que entraram no mundo das drogas receberam de graça. As primeiras experiências foram gratuitas. Mas uma vez que aquela pessoa criou um vínculo de dependência, ela começa a pagar, e pagar caro. É por isso que às vezes eu fico olhando a pessoas que hoje mantêm uma relação de dependência com alguns curandeiros superficiais de sua vida. Estão mendigando um abraço, um beijo. Estão vivendo uma vida traumática, marcada pela tristeza profunda, mas não consegue se libertar. E gente assim que controla o outro, dando pequenas demonstrações de carinho. Sabe, ele machuca, mas depois ele manda um texto como se nada tivesse acontecido. Ela me menospreza, me despreza, mas depois acena e me pergunta se eu estou bem. Sabe o que é isso? É criando com você um vínculo de dependência. É por isso que eu volto a dizer, esse tipo de postura não liberta, acorrenta. E vou mais longe. Você já percebeu que quando você aborda os seus problemas desta forma, você inibe qualquer outro tipo de observação da vida? Porque você colocou como que os antolhos. E lá está você não consegue enxergar de outra maneira. Parece que se não for desse jeito, não funciona. E vou mais adiante, sabem? A partir daqui, alguns papéis são estabelecidos e de forma muito distorcida. Você tem um profeta que não fala a mensagem de Deus, mas cujo conteúdo de alguma forma lhe alcança, lhe traz admiração, repousa sobre você como se fosse uma luva, e você se deleita, mas de repente aquilo gera uma dependência contínua. Eu quero lhe dizer, se não é profundo, não é de Deus. E querem saber por quê? Porque a superficialidade não é coisa do Senhor. Eu gosto quando eu vejo o salmista dizendo assim: olha, Senhor, sonda-me. Lembra-se disso? Sonda-me, me conhece. Você sabe o que é sondar? Você sabe o que é colocar uma sonda para descobrir a qualidade do terreno, ou no mais profundo mar? É isso que Deus faz. Ele não trabalha com o externo, Ele trabalha com o interno. Ele não trabalha com a aparência, Ele trabalha com a essência. Deus é assim, irmãos. Mas lá está o profeta de Deus, lidando com outros que oferecem uma espécie de deixe-me explicar, eu sei que eu estou sendo anacrônico, mas como se fosse assim, um proto-evangelho do século VIII antes de Cristo. Você já ouviu o sermão, ou um sermão de um falso profeta? Não precisa levantar a mão não, porque isso vai levantar perguntas. Se não ouviu, eu vou ler para você o sermão de um profeta que foi contemporâneo de Jeremias. O nome dele, Ananias. O sermão que ele pregou está no livro do profeta, no capítulo 28, versos de 2 a 6. É certo que aqui é um resumo, mas ele é tão curioso. Está pronto para ouvir o sermão? Veja que sermão lindo, irmãos. Que sermão maravilhoso. A pessoa entra aflita no templo, ou passa pelas ruas de Jerusalém, e lá está o profeta a pregar.
O coração daquele que passa está tomado de dúvidas, de inquietações. Ele ouviu falar que a grande potência do reino lá do norte está descendo e eles estão sob ameaça externa. Mas de repente ele ouve a voz de Ananias. Escuta o sermão. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: removerei do seu pescoço o jugo do rei da Babilônia. Deixe-lhe dizer, Deus havia dito a Jeremias que isso iria acontecer. E para ilustrar, Deus mandou que ele fizesse um jugo e colocasse sobre o seu pescoço, um jugo de madeira. Mas aí Ananias continua pregando. E veja, ele continua dizendo assim: dentro de 2 anos, trarei de volta todos os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Também trarei de volta Joaquim, o filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os outros exilados de Judá levado para a Babilônia. Certamente quebrarei o jugo que o rei da Babilônia colocou sobre o seu pescoço. Eu, o Senhor, falei. Jeremias ouviu o sermão. E eu acho que ele usou assim, de uma certa ironia profética. Porque ao final do sermão, escutem o que de Jeremias disse. Jeremias respondeu a Ananias: amém! Amém! Que a sua profecia se cumpra. E ele aí continua. Você conseguiu perceber aquilo que Ananias prega? Você conseguiu perceber? Eu vou ajudá-lo, eu vou ajudá-la. Eu acredito que eu tenho aqui 3 temas. O primeiro deles, o falso profeta falou sobre libertação. E disse: quebrarei, removerei o jugo. Sabe o que aconteceu depois deste sermão? Deus disse: olha, Jeremias, esse povo não está entendendo nada. Você vai quebrar esse jugo de madeira e vai colocar um jugo de ferro agora, para ver se eles entendem. Segundo ponto do sermão, ele diz assim, ele fala sobre brevidade, ou ele estabelece um prazo para os problemas. Ele disse o quê? Você se lembra ainda do sermão? Dentro de quantos anos? 2 anos, isso tudo vai passar. Terceiro ponto do sermão, ele vai falar de restituição. No primeiro momento, o que foi que ele disse? Que ele iria trazer de volta todos os objetos que foram levados do templo, objetos sagrados, de ouro. E depois também traria aqueles que foram levados, inclusive o filho do rei, todos iriam retornar. De um lado está este homem pregando isso, libertação, brevidade, restituição. Do outro lado está Jeremias dizendo que o reino do norte está chegando, que a Babilônia vai colocá-los sob jugo, que eles serão levados ao cativeiro. Vocês conseguem fazer a escolha? Não. Aquele povo lá no passado fez. E ao invés do discurso de Jeremias, um discurso tão duro, é melhor ouvir o profeta, ainda que ele não fale a verdade, mas faz tão bem, afaga a minha alma, afaga o meu ego, eu me sinto fortalecido, ele me dá previsão, ele me disse que só são 2 anos, daqui a pouco tudo isso vai passar. Ele falou em restituição. Foi por isso que eu lhe disse, que quando eu leio e vejo este sermão, parece que eu estou vendo os pregadores dos nossos dias. Pode observar. Estes 3 pontos parecem fazer parte de tudo. Vai passar. Deus vai lhe restituir tudo que o diabo tomou. Deus vai dar em dobro para você. E mais, Deus tem promessas para a sua vida, promessas de libertação. É por isso que eu volto a dizer, sabem, você e eu, nós precisamos ter muito cuidado. Porque Satanás, ele costuma enviar alguém para nos dizer exatamente aquilo que queremos ouvir. E tenha cuidado para não selecionar a voz de Deus a partir daquilo que lhe é doce, a partir daquilo que lhe é confortável, a partir daquilo que parece criar uma espécie de harmonia com aquele que é o desejo de sua alma, o seu desejo pessoal. Você vai acabar encontrando.
virando as costas para aquilo que Deus tem lhe dito, você vai acabar encontrando. Por isso, não chame de cura o fato de, pastor, ela me disse, ele me disse que vai mudar. E de repente, uma declaração, depois de meses, de anos de sofrimento, lá está você, tão esperançoso, esperançosa. Submeta isso aos ouvidos de Deus. Deixe que a sua vida seja orientada pelo Senhor. Porque eu vou dizer-lhe, e eu vou ser muito claro, no momento em que um relacionamento ele é restaurado, a confiança de um e de outro precisa estar nos céus. Homem nenhum, mulher nenhuma pode lhe dar a garantia e a certeza de que não vai lhe machucar. Mas o Deus em que cremos pode lhe dizer claramente que nunca vai falhar, aconteça o que acontecer. Sabe, não chame de cura. Quando você olha para mim, como você está? Pastor, eu estou bem, eu nunca mais vi. E aí, aqueles que dizem, longe dos olhos, longe também. Aí, de repente, passa uma semana, eu encontro com você, pastor, eu encontrei com ele. Eu encontrei com ela. E desabou. O fato de estar distante, não significa que foi curado. O fato de que você nunca mais viu, nunca mais sentou, nunca mais conversou, não significa que tudo passou. Sabe o que é isso? É curar superficialmente a ferida. Vou mais longe. Já faz uma semana que eu parei. Deixei de usar, pastor. E aí se apresenta como o quê? Como se fosse maior do que tudo. Subestimando o poder daquele vício. Eu deixei de fumar, eu deixei de cheirar, já faz 7 dias, pastor. Eu nunca mais fui, eu nunca mais participei. Eu parei, 7 dias. O único que eu vi criar o mundo em 6 dias e descansou no 7º foi Deus. Seja cauteloso, não subestime aquilo que um dia já lhe destruiu, porque isso é curar superficialmente feridas. Mas vou mais longe. Pastor, ele nunca mais me bateu. Violência doméstica é algo muito sério. É algo muito sério. É caso de polícia, irmãos. É caso de polícia. E quantas vezes eu tenho encontrado pessoas que já tiveram todos os sinais que estão envolvidos em uma relação tóxica, que estão correndo o risco de morte, mas ainda insistem. E olham para mim e dizem, está tudo bem, pastor, está tudo curado. Isso é curar superficialmente feridas, que podem lá adiante se tornarem ainda muito mais dolorosas. Eu sei que o que estou dizendo é extremamente sério. E eu assumo a responsabilidade por cada palavra que estou proferindo. Porque eu preciso lhe dizer aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Chega de curar superficialmente as nossas feridas. Acabou, chega de curar a relação conjugal com um buquê de rosas, com um convite para ir para o cinema, ou uma promessa de mudança de vida, ou um encontro com o pastor. Quantas vezes eu já fui usado por gente que queria que a minha presença autenticasse a mudança de seu comportamento, de sua vida. Eu não estou aqui para isso não, irmãos. Isso é muito sério. Não use o evangelho, não use a religiosidade, não use igreja. Porque vai se tornando cada vez mais doentio. Mas lá estou, lendo o texto sagrado, e como eu disse, as frases do culto de hoje, do sermão de hoje, são estranhas. Tem, mas está faltando. 23 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, não, mais ou menos isso. Havia uma loja aqui, cujo o mote era assim, se em Recife tem... E eu cheguei aqui, e querendo coisas, e procurando coisas, e alguém me disse, vá na casa do colegial. Ela fechou, não já, irmãos?
Já, pronto. O proprietário está aqui, a família está aqui. Posso continuar falando? Posso. E eu me lembro que uma vez nós precisávamos de alguma coisa, a Cláudia precisava, mas o estacionamento estava lotado. E a gente não sabia nem como estacionar, e de repente ela perguntou, desceu para perguntar, vocês têm isso aqui? Qual foi a resposta? Tem. E aí a gente conseguiu estacionar o carro. Voltou, chegou no balcão, por favor, pode me dar? Aí, com aquele jeito alagoano de dizer essas coisas, olhou para mim e disse o quê? Tem, mas está faltando. Gente, se está faltando, não tem. É simples. Está faltando, não tem. Mas lá estavam aqueles pregadores, os falsos profetas. E o curioso é que eles pregavam e curavam a ferida do povo, dizendo o quê? Paz, paz, quando não há paz. A gente se acostuma com isso, não é? A gente fala em paz, mas não está em paz. A gente diz tudo bem, mas não está bem. E o curioso é que a gente nem mais se envergonha disso. A gente não tem vergonha de fazer de conta, de parecer. O próprio texto, neste capítulo 6, no versículo 15, o versículo seguinte, vai dizer assim: ficaram eles envergonhados da sua conduta detestável? Vocês acham? Veja a resposta de Deus: não. Eles não sentem vergonha alguma. Me perdoem, mas era uma geração sem vergonha, irmãos. E ainda diz o texto: nem mesmo sabem corar. Nem ficam vermelhos, nem rubros. Não, mas fazem. E fazem assim, tão relaxadamente. É capaz até de passar num detector de mentiras, sem acusar coisa alguma. Eu tenho assistido, já faz algum tempo, algumas obras, algumas séries, lá de Seul. E uma das coisas curiosas naquelas produções coreanas é a visão que eles têm do conceito de honra. E naquelas que são de época, aquela pessoa que, de alguma forma, desonrou, ela é capaz de cometer suicídio, gente, de tirar a própria vida em função disso. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de um argentino já falecido, um dramaturgo, apesar do nome é argentino, viu? Em que ele diz o seguinte: já não é mais necessário suicidar-se por desonra, porque o cinismo e a ausência de vergonha são os grandes antídotos. E aí eu volto, leio o texto sagrado e vejo essas pessoas dizendo: há poder nas palavras, paz, paz, há poder na palavra, ou nas palavras, saúde, saúde, prosperidade, prosperidade. O que você imaginar? Eu acredito, sabe, irmãos, que há poder sim nas palavras, inclusive o poder de enganar o outro. E tem muita gente se servindo de discurso, falando de coisas que nunca sentiu, dizendo que lhe ama e machucando, dizendo que você é a pessoa mais importante e ferindo a sua alma, dizendo que é agradecido por tudo que um dia recebeu, mas completamente indiferente. As palavras têm poder, inclusive de enganar aqueles que estão à nossa volta. Por isso tenha muito cuidado, porque esse discurso de paz, paz, sem que haja paz, de amor na família, mas uma convivência completamente sem harmonia alguma. Eu tenho percebido que as suas escolhas, as minhas escolhas, elas vão acabar determinando a qualidade de minha vida e a qualidade de sua vida também. O verso seguinte, o verso 16, Deus dá uma sugestão àquela gente perdida e diz assim: olha, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. E ele continua, e ele diz assim: olha, eu coloquei sentinelas entre vocês e disse:
Prestem atenção ao som da trombeta. Aqueles que ficavam, os atalaias, aqueles que usavam as trombetas, sinalizavam. Eram como se fossem figuras proféticas. E Deus disse, olha, eu coloquei. E aí diz o texto sagrado, mas vocês disseram, não daremos atenção. Tenha cuidado com as suas escolhas. Deus tem colocado diante de você um bom caminho. Deus tem colocado sinais, tem trombetas tocando à sua volta. Deus está gritando enquanto você permanece surdo aquilo que Deus quer de sua vida. E é por esta razão que as minhas escolhas acabam me levando cada vez mais para longe de Deus, para longe do outro, para longe de mim mesmo, para longe da felicidade, para longe da paz. E eu acredito que aquela gente ansiava pela paz. Eu acredito. Mas eles imaginavam que de alguma forma a religiosidade, o culto, o sacrifício poderiam suprir essas coisas. Mas, deixe-me dizer, a sua religiosidade não servirá de absolutamente nada. E quem diz isso não sou eu. Veja o que está escrito no versículo 20. Deus olha para aquela gente e diz, olha, mas de que me serve o incenso trazido de Sabá, o melhor dos incensos? Ou o cálamo aromático de uma terra distante? Vocês estão buscando as coisas mais caras, mais sofisticadas, trazendo para o culto, e Deus está perguntando, quem foi que lhe pediu isso? Você está pensando que está fazendo alguma coisa para mim? E aí o verso 20 termina dizendo, olha, os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Não é assim que as coisas vão se resolver. Não adianta tentar substituir aquilo que é vida, aquilo que é entrega, aquilo que é consagração. Não é daquilo que eu tenho, mas daquilo que eu sou. Deus está olhando para mim e para você, está lhe dizendo, filho, eu quero curar a sua alma, eu quero restaurar a sua alma, eu quero curar a sua ferida, mas presta atenção nas escolhas que você está fazendo. Escolha o caminho direito, o caminho do bem. Escolha. Escute a voz de Deus e, por favor, pelo amor de Deus, não fica procurando os holocaustos mais aceitáveis, o incenso de Sabá, o cálamo aromático de uma terra distante. Deus não quer o cálamo de uma terra distante. Ele quer estar perto de você. É tudo quanto Deus quer. E Ele tem poder de curar, irmãos. Tem poder. E eu queria que você aprendesse comigo a oração de Jeremias. Jeremias, nesse mesmo capítulo, versículo 14, ele vai dizer, ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a Ti. Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Quer fazer esta oração? Quer fazer esta oração? Você reconhece que só Deus tem o poder de fazer isso? De curar a sua vida? De lhe outorgar perdão para os pecados? De lhe devolver significado para viver? De acabar com essa dor com a qual você convive, quem sabe já há longo tempo, e tem buscado as mais diferentes formas, mas você tem percebido, é só cura por fora, não é cura por dentro. Eu ainda me recordo que há alguns anos atrás, faz algum tempo, a Cláudia foi operada, estávamos já aqui, mas a cirurgia foi feita em Recife, e o médico não liberava para que ela retornasse, porque ele me ensinou que aquele tipo de situação que ela estava vivendo exigia que a cicatrização ocorresse de dentro para fora. E ele disse, olha, ela vai precisar fazer os curativos. E eu fui me oferecer, ele disse, mas eu faço, o senhor me ensina. Ele disse, você não vai fazê-lo.
E eu perguntei por quê. Ele disse, porque você vai precisar pressionar. E, sabe, toda e qualquer secreção vai precisar, e você não vai fazer. Ela vai sentir dor e você vai. E eu disse, e se eu conseguir alguém para fazer isso? Foi na ocasião em que a Midian, ela se prontificou a fazê-lo. E finalmente nós deixamos Recife, viemos para cá. Mas eu precisei ligar para o médico, sabe, irmãos? Porque quando chegou o momento de fazer os curativos, a Midian já lá em casa, ela apertava, ela verificava se ainda tinha alguma coisa, e absolutamente nada acontecia. Eu peguei o telefone e comecei a conversar com o médico. Doutor, eu não sei o que foi que aconteceu, mas na viagem de lá para cá, tudo mudou. Não há mais nada, e ela está bem. Eu não tenho dúvidas que aquilo foi um milagre de Deus. Sabe, o milagre de cicatrizar de dentro para fora é coisa que Deus pode fazer. Sabe, o milagre daquela mãe que pode voltar para casa para ficar junto com os filhos e com a família. Sabe, o milagre de voltar para a rotina. Sabe, o milagre de se sentir novamente em casa. Sabe, o milagre de reconhecer que Deus abriu portas. A Midian nunca pôde fazer o curativo, porque Deus já havia feito. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele faz assim, Ele cura de dentro para fora. Eu quero desafiar você a fazer a oração do profeta e dizer, Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado. Eu estou falando com gente que precisa ser curado do sentimento de rejeição, que experimentou ao longo de toda a sua caminhada. Eu estou falando com gente que foi traída, e não só uma vez, e hoje tem medo de se relacionar com pessoas, com gente. Eu estou falando com pessoas que um dia participaram de comunidades religiosas, mas foram manipuladas. Eu estou falando com gente que foi alvo de violência dentro de sua própria casa, gente que foi abusado, gente que carrega traumas, que precisa da cura que vem do Senhor. Se Deus está falando com você, apenas permita que Ele toque, que o toque do Espírito Santo de Deus traga cura e restauração para a sua alma. Feche seus olhos e converse com Deus. Você pode fazer como fez Jeremias: se me curares, serei verdadeiramente curado. Tudo quanto você precisa está em Deus. Se você nos visita e percebe que precisa dizer isso ao Senhor, você quer perdão para o erro que cometeu, você quer significado para uma vida que hoje está vazia, você quer recomeçar, você quer levantar-se de novo, em nome de Jesus, no lugar onde você está, diga isso ao Senhor: Senhor Jesus, eu quero entregar nesta hora minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus, faça isso. Eu vou fazer silêncio e eu vou permitir que a música também fale ao seu coração nesta hora.